Boa tarde, retornando aqui aos nossos trabalhos. Vamos dar início ao painel 2, que é alienação parental no contexto das acusações de abuso sexual. Nós estávamos previstos para começar com a doutora Valéria Scarance, mas ela deve estar chegando, e nós vamos começar com o doutor Sandro Pitan, que é juiz titular da Primeira Vara de Família Regional de Madureira, professor palestrante da EMERGE e ESAGE e coordenador da Banca Examinadora de Direito da Criança e do Adolescente do Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele vai explanar sobre o tema o que se espera da oitiva especial diante de acusações de alienação parental. A palavra, doutor Sandro. 20. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de agradecer a Sandra, diretora da DIAT, pelo convite de fazer parte desse simpósio em que discutimos a prática do depoimento especial no âmbito das repercussões da Lei 13.431 de 2017. Para mim foi um grande privilégio receber esse convite de estar aqui dialogando com vocês, porque penso que pensar no sistema de justiça passa necessariamente por esse diálogo interdisciplinar que não se resume aos operadores do direito. É fundamental que nós pensemos na justiça desse novo século, da justiça que tem que tratar de direitos existenciais, da justiça que tem que receber aqui nessa casa os vulneráveis, e aí nós temos idosos, temos as questões de gênero, de mulher, as questões de gênero, as questões de etnia, e, por óbvio, objeto do tema, as questões relacionadas à criança e ao adolescente, nós temos que necessariamente conversar, dialogar com os profissionais de todas as áreas, e é muito, muito importante, muito gratificante estar aqui, principalmente que esse encontro não se resume ao âmbito do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que nós temos profissionais de outros estados aqui passando diversas outras experiências, porque vivemos num país continental. E cada dia que passa, nós vemos no âmbito da justiça que o profissional da área técnica ele é imprescindível para a atuação da justiça. Eu, antes de vir para cá, ali na consolidação normativa, ainda consta o profissional como auxiliar, né, um dos auxiliares da justiça, né? Eu acho que vocês não elevaram o nível para não ser mais tão auxiliares, né? Vocês integram realmente esse quadro, porque para que nós possamos, eu repito, darmos decisões, né, que atendam realmente a grande camada da população dessa nova visão de direito que vem até aqui essa casa, nós necessariamente temos que conversar, né, temos que trocar saberes. Porque a justiça tradicional ela não consegue dar conta, né, dos problemas que cada vez mais crescem no âmbito do judiciário. A justiça ela foi idealizada, né, muito antes dessa noção atual que nós temos de direito. Pensar em justiça, e por que eu estou falando tanto, né, no sistema de justiça? Porque a escuta especializada, o depoimento especializado, ele integra todo o âmbito desse sistema de justiça. Então, se a gente não conseguir entender um pouquinho essa visão tradicional que nós temos da justiça, certamente a gente jamais vai compreender e implementar de forma efetiva essa escuta e esse depoimento especializado, esse trabalho de rede que é tão essencial para todos nós. Porque, se fizéssemos uma digressãozinha aqui, a comarca do Rio de Janeiro ela surgiu em 1567. Se eu fosse falar com vocês sobre a Corte de Relação, que é a Corte de Relação, a segunda Corte de Relação do Brasil, em 1751, aí nós temos ordenações filipinas, manuelinas, já se falava tanto em direito, mas a ideia que a gente tem de criança e adolescente, de direito da criança e do adolescente, ela nem existia. Nem o sentimento de infância e o olhar da infância como sujeito de direitos, ele não existia.
Isso é fruto, né, do século XX, né, final da década, né, do último de 1900, no final da década 1990, que a gente surge realmente essa ideia de direito da criança e do adolescente, criança como sujeito de direitos, de proteção integral, em prioridade absoluta no tratamento desses direitos. E, por certo, nós temos ainda muitos resquícios no nosso atuar nessa visão tradicional do sistema de justiça, porque isso é muito recente. Se fôssemos falar a história da humanidade, a gente vai para Homo sapiens, né, a gente vê que a criança realmente ela surgiu como um sujeito de direitos de forma muito recente. Então, certamente, nós temos dificuldades, e temos que reconhecer isso, para lidar com toda essa nova demanda que bate à nossa porta aqui dentro do judiciário. E temos cada vez mais que nos aperfeiçoar para lidar com isso. Porque a necessidade oitiva de criança, ela já previa, né, se nós fôssemos fazer um controle de convencionalidade, né, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, no artigo 12, já falava da importância da oitiva da criança, da importância da fala da criança. O ECA já fala, né, sobre a oitiva da criança. E antes mesmo do advento da lei que trata do depoimento especial, o próprio Código de Processo Civil, em 2015, ele já falava, né, no artigo 699 do CPC, quando ele diz, né, quando o processo envolver fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado de um especialista. Ou seja, desde 2015 já há uma sinalização que o tratamento que a gente tem que dar a essa criança e esse adolescente que vem até o sistema de justiça, ele tem que ser diferente. Ele não pode ser, né, feito da forma do modelo tradicional de justiça. O olhar que tem que ser dado tem que ser um olhar diferente. E, assim, a pergunta que me foi feita foi no sentido do que se espera da oitiva especial diante das acusações de alienação parental. E eu falo bem claro, quando eu falo de oitiva especial, eu falo de depoimento especial e não de escuta especializada, porque a lei faz uma distinção. E digo isso pelo meu local de fala, né? Porque quando as questões me vêm, chegam até o judiciário, essas questões, em regra, já chegam judicializadas, né? Eu não trabalho mais na área da infância, eu trabalho hoje num juízo de família. Então, eu vejo como um retrocesso, muitas vezes, quando técnicos buscam o caminho da escuta especializada, quando essa questão já está no âmbito judiciário. Eu acho que o caminho aí, quando a questão já chega aqui, é o caminho, efetivamente, do depoimento especial. E não é fácil, a questão não é simples quando a gente fala sobre, né, abuso sexual, os diversos tipos de violência que a lei estabeleceu, né, a violência física, psicológica e a violência sexual institucional. Quando a gente lida com essas questões relacionadas à infância, né, que muitas vezes a gente sempre pensa na questão macro, mas nunca a gente pensa nessas questões micros, né, nas questões que são mais complexas, nessa linha tênue, né, que muitas vezes perpassa uma questão de uma acusação de um abuso sexual ou uma questão relacionada a uma violência psicológica inerente a uma alienação parental. E os casos eles chegam no judiciário, e nós temos que, todos nós que militamos nessa área, o primeiro passo, né, é nos despirmos de qualquer tipo de conceito prévio, para não dizer preconceito, com as pessoas que vêm aqui até o judiciário. Eu digo, desde o âmbito da criança ou adolescente, daquela mãe, né, muitas vezes desesperada, daquela mãe e daquele pai, né, que tiveram uma ruptura, de uma dissolução, né, de uma sociedade conjugal, que não foi uma dissolução de uma forma amigável, e os reflexos que isso pode trazer no âmbito judiciário, respeitando cada uma daquelas pessoas que aqui vêm. Porque não são poucos os casos que
que muitas vezes a gente olha com olhares mais ressabiados, né? Não respeitando a individualidade de cada situação, e a gente vê caso em que a influência da religião, muitas vezes, ela tem um peso até no nosso tratamento da pessoa, né? Olha, essa pessoa que vem aqui, a justiça é a justiça divina, não é a justiça dos homens. Isso, muitas vezes, pode fazer com que a gente não trate, né, aquela pessoa com o devido respeito, com o devido olhar, com a devida atenção necessária. Porque existem muitos casos tênues, né, que a gente vê no âmbito da vara de família, né, em que aquelas questões de tomar banho pelado com o filho ou com a filha, as questões relacionadas à fimose, as questões à sinéquia dos pequenos lábios, né, a vagina fechada da criança, que essas questões vêm até o judiciário e, normalmente, uma das partes fala, olha, quando nós estávamos casados, quando nós vivíamos juntos, ele nunca se preocupou, ela nunca se preocupou com esse tipo de cuidado com relação à criança. Por que agora ele está tão preocupado com esse tipo de cuidado? Né, que são questões muito tênues e que nosso olhar deve ter um olhar com muita cautela e com muita calma e com muito respeito para todas aquelas partes que nos procuram. Porque existe um artigo do ECA, né, que é um artigo que a gente tem que refletir sobre esse artigo para compreender o desespero das pessoas que estão envolvidas em qualquer tipo desse de violência, inclusive a violência psicológica, que é o artigo 13 do ECA, porque ele fala os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel, degradante, maus tratos e por aí vai, serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. E o artigo 13 da lei 13.431, ele fala, né, da necessidade de cientificação do Ministério Público, né? Então, é muito importante que a gente compreenda que a mera suspeita ela pode gerar, né, a provocação do judiciário, e, para isso, é necessário que os operadores do direito, né, nós, tenhamos uma ampla concepção da importância da gente respeitar a questão da produção antecipada de provas, né? Porque, muitas vezes, a gente esquece, na produção antecipada de provas, que a gente tem ali uma criança, um adolescente, um sujeito em condição peculiar de desenvolvimento, que o fato de vir aqui para o sistema de justiça estar envolvido em qualquer tipo de problema na justiça, ele já gera um sofrimento, né, já gera uma violência psicológica, né, em que esses requisitos cautelares para o deferimento dessa oitiva a título de produção antecipada de provas, eles têm que ser olhados e interpretados à luz da nossa Constituição Federal, que fala no princípio da prioridade absoluta no tratamento dos direitos da criança e do adolescente. Isso, por óbvio, tem reflexo do ponto de vista temporal, né? A demora na produção dessa prova, né? A demora na escuta dessa criança, não no sentido tão somente de produzir prova, mas no sentido real, que é da proteção dessa criança que vem aqui no judiciário. O tempo não permite, mas se nós fizéssemos aqui um exercício de fecharmos nossos olhos, lembrarmos de uma imagem de nossa infância, né, uma imagem, um retrato nosso de nossa infância, né? E você imagine você entrando dentro desse fórum aqui, né, dentro do Tribunal de Justiça, lá no portão principal, entrando por subindo essas rampas, pegando o elevador, aguardando, né, numa audiência comum, para ser inquirido dentro de um modelo tradicional, dentro da justiça, o quanto isso não causa, né, transtornos, né, na integridade psicológica de uma criança e de um adolescente. Então, a pergunta que me foi dada foi: o que realmente se espera do oitivo especial diante dessas acusações? E eu não vejo dúvida em responder, e nós devemos ter essa compreensão que, quando se chegou no judiciário de alguma forma, né, essa criança já está, de alguma forma, sendo violentada, né? E o que se busca, eu não tenho dúvida em falar, que é
promover a saúde da criança e adolescente, no âmbito da concepção ampla de saúde, né? Promoção e prevenção de novos males. O depoimento especial, e eu penso sempre a título de produção antecipada de provas, ele tem como objetivo promover a saúde dessa criança e do adolescente que está, né, nesse conflito. E aqui é interessante porque é sabido da resistência dos profissionais de área técnica hoje, principalmente, né, do Conselho de Psicologia, quanto à atuação dos profissionais na sala de depoimento especial, que eu vi, né, um dos princípios fundamentais, o primeiro, né, do princípio fundamental do Código de Ética do profissional de psicologia é promover, né, a saúde, né, daqueles que buscam, né, o auxílio do profissional. E vejo isso claramente quando nós falamos do depoimento especial da criança. Um outro dado, a própria lei fala, que é não praticar a violência institucional, porque, de certa forma, quando a criança fica, e o adolescente, e a mãe, nesse ping-pong, e aí é muito louvável as iniciativas do tribunal, no acordo de cooperação, né, para que essa criança tenha um fluxo integrado, uma porta efetiva de entrada dentro desse sistema, a família saiba onde procurar para esses casos, nós vamos evitar uma prática que a gente pode falar de alienação institucional, de violência institucional, quando a gente retarda esse depoimento, quando a gente encaminha esse processo, né, às vezes para a equipe técnica, muitas vezes assoberbada, quando a gente tem um instrumento, olha, eu vou ouvir a criança, se ela tiver condições, né, de prestar esse depoimento, para que depois eu possa realmente ajudar essa família como um todo, essa criança e essa família. Porque essa família ela precisa efetivamente ser tratada. E eu digo isso muito nas ações que vêm de direito à convivência familiar, no sentido de que eu não busco alcançar qual é o erro do pai, qual é o erro da mãe, porque a criança ela precisa dos dois. Eu procuro ali extrair o melhor do pai e o melhor da mãe. E, por último, seria no sentido do respeito a essa criança ou adolescente, o direito ao respeito no que tange a essa fala dessa criança e adolescente como um sujeito de direitos em condição peculiar de desenvolvimento. Porque essa oitiva ela é fundamental, muitas vezes, para que não ocorra a restrição de um direito à convivência familiar dessa criança. E como foi dito, né, que eu contribuo aqui na banca da OAB, no que tange às provas, foi muito interessante a última prova da OAB, que caiu uma questão sobre abuso sexual, em que as alternativas, nós tivemos mais de 1000 recursos, que a alternativa que foi os recorrentes, né, a alternativa era afastamento do abusador do lar, né? Eu não tiro a criança dentro da estrutura dela, né? Eu tenho que proteger essa criança, e não punir essa criança e encaminhar para uma medida protetiva de acolhimento institucional. Tive mais de 1000 recursos para analisar, que todos achavam que o caminho seria o mais drástico, né? Tirar a criança. Então, eu não vejo dúvida, né, de que realmente o que a gente busca é a proteção dessa criança, é a promoção da saúde da criança. Essa prova, né, ela tem que ser feita sob o âmbito do contraditório, realmente, né, permitindo, né, que, pelo menos, ele tenha ciência daquilo que está acontecendo, e entendo que, no âmbito da violência intrafamiliar, até o suposto, né, abusador, que pode estar sendo vítima dessa alienação parental por parte do outro parente, essa prova é importante e é boa para ele, no sentido de, muitas vezes, desmascarar isso e permitir o tratamento dessa criança, o tratamento dessa mãe, o tratamento desse pai que não consegue realmente se relacionar. Porque a gente tem que enxergar a justiça realmente dentro dessa ideia de justiça, que ela tem que trilhar outros caminhos, né? E esses outros caminhos da justiça dependem, né, de todos nós e dependem de vocês, da área técnica e da sociedade como um todo. E o Tribunal de Justiça aqui do Rio e essas outras experiências que vêm sendo passadas durante o dia, eles mostram isso, da necessidade de se pensar a justiça diferente, no que tange a casa de família, com mediação, conciliação, justiça restaurativa, constelação, outros métodos que realmente respeitem a integridade, a personalidade daquela família que teve que vir até o judiciário.
eu encerro a minha fala, que meu tempo já está acabando. Fiquei muito feliz quando entrei aqui, que vi esse livrinho, que é um livrinho que eu trato como se fosse um livro de cabeceira, que está à venda ali. Eu nem sabia, eu ganhei com dedicatória, né? É Direito da Criança ao Respeito, né? Que Dalmo de Abreu Dallari, um jurista paulista, e Janos Corsac, né? Que é um médico pediatra, educador, né? Que morreu no Holocausto, né? Em 1942. E eles, antes da Convenção Internacional de Direitos da Criança e do Adolescente, antes de 90, né, porque ele morreu muito antes, ele comentando o primeiro documento internacional, que seria a Declaração de Genebra de 24, Corsac, né, e o Dalmo de Abreu Dallari, a Declaração de Direitos de 1959, eles lançaram essa obra, que eu vou só encerrar minha fala com um trecho que eu acho que ele é bem interessante para a gente simbolizar esse encontro de saberes promovidos aqui na Corregedoria. Que ele fala assim, o Dallari: a criança deve ter o direito de olhar o mundo com seus próprios olhos, de ouvir com seus ouvidos a voz da natureza, de sentir com suas mãos a consistência das coisas. E sua convivência com crianças e adultos, e aí é o mundo da justiça, está aí, deve ser uma constante possibilidade de diálogo em que ela dá e recebe, enriquecendo-se interiormente, porque pode expandir sua personalidade ao mesmo tempo em que vive a experiência da solidariedade humana. Nós temos que tratar as crianças com a devida solidariedade, respeito, afetividade, cuidado e alteridade. Tá? Muito obrigado a todos. Gente, estão agradecendo muito a fala do doutor Sandro, acho que nos sensibilizou a todos, e dando continuidade com a doutora Valéria de Carance, que é promotora de justiça, especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher, uma das responsáveis pela redação do tipo penal de desobediência de medidas protetivas, artigo 24 da Lei Maria da Penha, criadora do site Lei Maria da Penha para Todos, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, mestra e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, onde também atua como professora de processo penal, especialização em vitimologia pela IUC na Croácia, e, em 2013, representou o Brasil junto à ONU para aprovação de manual de atuação em violência contra a mulher. Com a palavra, a doutora Valéria. Boa tarde. Videoconferência, apresentação. Oi? É só para eu falar com eles. Pode começar, desculpa. Acho que eu vou começar com o vídeo, tá? Bom, é uma alegria estar aqui com vocês. Queria agradecer muito o convite. Nós vamos começar com um vídeo bem rápido, e depois, se vocês não se incomodarem, eu vou falar aqui, em pé, tá bom? Porque eu vou passar a apresentação. E eu prefiro sempre fazer um diálogo, quer dizer, o tempo é curto, né? Mas a sensação de um diálogo, ficar mais próxima de vocês, tá bom? Pode passar o vídeo? My earliest memory is my father hitting my mother in the face as hard as he could. And I remember seeing her on the floor and then looking at him, this giant of a man who I thought, my God, he says he loves her. What is he going to do to me? And all I could think, I want to protect her. I want to protect her. And I said, I got to be strong. And I got to get strength so that I can protect her. Every time he came home, we were scared. I literally wet the bed till I was 14 years old. We lived a nightmare for years. I remember my mother coming into our room and saying, we're leaving. Pack our stuff. We're out of here. And we would grab everything we had and we put it in garbage bags. And we'd tie it up and we'd wait to go. And then she'd come back in and she'd say, we can't go. Where am I going to go? And I just remember feeling like, let's go anywhere. I don't care. We can be on the street. People in this situation feel entirely hopeless.
I thought, I'll never be like that. I'll never do that. But then I picked up a lot of other damaging things that come from that trauma. What I was taught in my hood, in my area, is that simply because I was a man, I was more valuable than the women in my life. I remember times with my daughter Azriel, and I would yell at her as if she was a 30-year-old man. I knew I had a problem, and I got help. But you have to go out and spread the word. When people understand that it does not matter what you look like, it doesn't matter. Anyone, anywhere can be victimized. And no man, woman, or child should ever put up with being treated as less than a human being, ever, ever. Bom, eu vi esse vídeo alguns dias antes de vir para cá. Eu achei muito impactante, porque acho que poucos vídeos refletem o impacto da violência para uma família e para as crianças. Acho que não precisa de explicação, né? É vendo que se aprende e é assim que se ensina. Mas vamos falar um pouquinho sobre o mito da alienação parental e da violência sexual. Uma face ainda não revelada e pouco falada da lei. O conceito de alienação parental, ele é bem conhecido de todas e todos, né? Pela nossa lei, é uma interferência na violação psicológica na criança para que se repudie o genitor. Vem vários exemplos na nossa lei do que seria, então, essa alienação parental, e tem lá no inciso 6. Apresentar falsa denúncia contra genitor, familiares ou avós e outras condutas. De onde vem isso? Qual a origem da nossa lei? Vocês sabem? Alienação parental, essa referência, essa síndrome chamada ainda, também é referida à nossa lei do depoimento especial. É uma hipótese de depoimento especial, então, a previsão de alienação e também escudo especial, então, alienação parental, e também a previsão de alienação parental para o caso de violência sexual. Daí a razão da nossa posição. Por que mito de alienação parental? Por que a gente tem que questionar um pouquinho a origem dessa lei? Fiz uma pesquisa rápida no Google sobre imagens de alienação parental. Olha o que apareceu. Bem rápido, vocês podem fazer o teste vocês também. Ou uma criança dividida, ou quando você pensa em um alienador, uma figura única, sempre essa figura que aparece é a mulher. Nos processos, normalmente, a mulher é considerada alienadora. Raramente se vê no processo o homem considerado alienador. Alienação. Não existe alienação? Todo mundo diz, mas não existe alienação? Existe calúnia, existe difamação, existe sofrimento. Claro que existe alienação. Mas a alienação está até no dicionário. Sempre existiu. Faz parte do cotidiano, da vida. Assim como existe a calúnia, é uma separação emocional de um objeto ou de uma coisa. A Slávica, a Patrícia estava comigo, uma colega promotora que está aqui, explicou bem isso num curso de vitimologia, numa especialização que nós fizemos na Croácia, a Universidade Internacional de Vitimologia. Claro que existe, faz parte do mundo. É uma conduta natural do homem. Desde que me conheço por gente, por promotor, existe alienação. Só que o problema está em patologizar uma conduta natural do homem. E quem patologizou essa conduta? Richard Gardner, esse médico psiquiatra que escreveu essas obras. Ele testemunhou em 400 casos de custódia de crianças, sempre defendendo abusadores sexuais. Ele se suicidou em 2003, quando foi investigado por pedofilia nos Estados Unidos. Basicamente, a teoria dele sobre alienação parental dizia os sintomas: campanha para denegrir a pessoa do outro,
Qual que era a maior prova da campanha? Acusar alguém falsamente. É o que está na nossa lei. Aí, razões frágeis ou inconsistentes para a rejeição, falta de ambivalência, ou seja, o tratamento com os pais, o fenômeno do pensador independente, como se a criança não pudesse pensar por si só. Aí tem várias outras hipóteses, tá? Então, qual o raciocínio do Richard Gardner que acabou sendo, que está acontecendo na prática aqui, graças à alienação, à aplicação da lei da alienação parental, em muitos casos? Se existe um contexto de ação de separação judicial ou guarda, e a criança rejeita um dos pais, então se pensa, não tem razão para rejeição. Alguém está fazendo a cabeça, a primeira suspeita que aparece é a alienação parental. O problema da alienação parental é que você não investiga mais a fundo a razão da rejeição. E os estudos internacionais dizem que a criança pode rejeitar por inúmeros motivos, inclusive maus tratos. Ou a criança pode simplesmente rejeitar o outro pai porque gosta mais do outro. Que a rejeição no momento da separação é até natural. Um outro problema, nos casos de estupro, aí eu posso fazer uma crítica sincera, porque eu faço parte do sistema, eu sou promotora de justiça. E também posso fazer uma crítica enquanto estudiosa, porque eu sou professora, doutora da PUC, tenho pós-graduação em vitimologia. O que tem acontecido? Em muitos casos, a criança diz, fui abusada sexualmente pelo meu pai. O laudo vem negativo. E uma colega apresentou uma pesquisa excelente, dizendo que, normalmente, o laudo é negativo ou inconclusivo. Os pedófilos, normalmente, não deixam vestígios. Essa é a prática. O casal está em conflito. A mãe parece meio doidinha, a mãe está desnorteada. Claro. Quem é que tem uma notícia de estupro em casa e que não fica desconcertado? É impossível, gente. Anormal seria se essa mãe não ficasse desconcertada. Aí fala, não, mas ela está inconsistente, ela está nervosa demais, o pai é centrado. Ele está no seu território. Momento de separação. Laudo negativo. Em muitos processos, a mãe tem sido considerada alienadora. E, lamentavelmente, em muitos, tem tido a inversão da guarda. Eu coloco a vocês essa reflexão. Por que, quando uma mãe noticia um abuso sexual do filho, acontece a inversão da guarda e ela é considerada alienadora? Por que nós não simplesmente investigamos se aquele abuso sexual aconteceu ou não, ao invés de arrumar alguém que é culpado por aquela situação? Gardner, que era o autor dessa síndrome da alienação parental, escreveu textualmente que o incesto não é danoso para as crianças, faz parte do repertório das crianças, é estimulante para as crianças. E existe no Congresso Nacional um projeto de lei para incriminar a alienação parental. Ou seja, aí o Brasil vai virar o paraíso da pedofilia mesmo. Aí que as mulheres não vão conseguir falar nada. Rapidamente, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os mitos e verdades, porque eu sou promotora há mais de 20 anos, trabalhei muito na vara de família, trabalho há muitos anos na área criminal, há mais de 5 anos fazendo audiência de estupros infantis. Então, dia e noite, vendo cara de estuprador. Dia e noite, vendo a carinha desses estupradores com cara de santo. E eu posso dizer para vocês, cara convence. Porque não condiz com aquele estereótipo que a gente está acostumado. Dia e noite, vendo as crianças se retratarem ou não em audiência. Mitos e verdades sobre estupro. E alienação parental. Mito. A Lei Maria da Penha é mal usada pelas mulheres. Elas usam para prejudicar os homens. A prova disso é que elas sempre se retratam, elas voltam atrás, não é? As mulheres se retratam no mundo inteiro. Só que só tem Lei Maria da Penha no Brasil. Elas se retratam em razão da síndrome do desamparo aprendido. Um fenômeno já discutido e descrito pela ciência. Mito.
As mães ensinam as crianças a mentir. Quem disse isso foi Gardner. Verdade. Os índices de estupro em que as crianças mentiram é inferior a 0,2%. Mito. A SAP protege a família. Verdade. Organizações mundiais no mundo inteiro digam: não usem alienação parental. Vocês estão colocando suas famílias em risco. Tomem cuidado. Quando há notícia de violência, não usem essa lei, não usem essa síndrome. Aqui, ó, Organização Mundial de Mulheres, dizendo que os advogados têm usado como estratégia de defesa para agressores e estupradores. Mito. Se a criança se retratou, é porque o estupro não aconteceu. Verdade. Aqui acho que muitos já conhecem. A retratação da criança decorre da chamada Síndrome da Adaptação da Criança Vítima de Abuso Sexual, descrita por Sumit em 1983. Que a criança não suporta ser questionada, então ela retoma o silêncio. Outro mito. Ah, mas a SAP ela é aceita pelos tribunais do mundo inteiro, é uma teoria ótima no mundo. Todo mundo aceita. Verdade. Nos Estados Unidos, ela teve a sua validade científica derrubada pela Suprema Corte nos seguintes precedentes. Mito. Ah, a SAP é aceita pela ONU, pela OEA. Verdade. A SAP foi expressamente repudiada pela ONU. Existe uma recomendação de 18 organizações internacionais para não se usar a síndrome de alienação parental quando há notícia de violência contra a mulher ou criança. E há uma recomendação da OEA proibindo de se usar a alienação parental quando há notícia de abuso sexual contra crianças ou mulheres, dizendo que se expõe a criança a uma situação de risco. Essa recomendação da OEA, inclusive, eu encaminhei para a organização, porque ela vincula o nosso país. Nós somos signatários da Convenção de Belém do Pará. Nós não podemos usar essa lei de alienação parental quando há estupro ou violência, sob pena de violar uma recomendação internacional. Mito. Tem validade científica. Verdade. A SAP a síndrome da alienação parental, foi rejeitada pela Associação de Psiquiatria Americana, Associação Espanhola de Psiquiatria, e não foi inserida no Manual de Diagnósticos e Estatísticas. Mito. Pela teoria de Gardner, e um divórcio e alegação de estupro é sempre mentirosa. Verdade. Gardner presume, sem comprovar, que a criança mentiu. Na verdade, pela teoria de Gardner, a criança é mentirosa, a mãe é alienadora e o suspeito de abuso é sempre uma vítima. Você não investiga se a notícia é verdadeira ou falsa, você já vai presumindo que a alegação é falsa se o laudo é negativo e que a criança está mentindo. É correto dizer que a genitora assim faz a cabeça da criança para rejeitar o pai? E aqui eu cito Maria Clara Sotomayor, que é a juíza do Tribunal Constitucional de Portugal. Ela diz o seguinte: se deve ter muito cuidado quando há uma notícia de estupro. Muito cuidado quando há uma notícia de abuso sexual. Que a reação da recusa de uma criança pode ser por muitos fatores e que ela tem que ser investigada porque ela é sempre multifatorial e não decorre de um fator único. Vamos lá? Está acabando? Se a criança não repudia o agressor, é porque o estupro não ocorreu. E eu posso dizer para vocês que eu conheço uma mãe que perdeu a guarda do filho e no laudo consta o seguinte, que a criança ela noticiou o estupro. Eu estou analisando esse processo como promotora do núcleo de gênero. Ela perdeu a guarda do filho e no laudo diz o seguinte: a criança mantém uma relação ótima com o pai. Então, não aconteceu o estupro. Aquele senso comum de que a criança odeia o estuprador. E essa mãe disse essa semana na minha sala: doutora, eu estou fazendo o que eu posso, ela perdeu a guarda. Aos prantos.
O que eu vou fazer se meu filho se tornar um estuprador? Quem vai me ajudar? Que justiça é essa? Esse caso é de São Paulo. Mas existem casos em todos os estados. As crianças não entendem que é abuso. Até que elas sofrem uma dor física, uma brincadeira. Elas só entendem o que é dodói e o que é brincadeira. Elas não entendem que é abuso. Já falaram sobre a síndrome do segredo. Em regra, os estupradores não deixam vestígios. Essa eu queria que vocês ficassem bem atentos, porque muitos não são da área criminal. Já estou encerrando. Arquivamento de inquérito e absolvição não são provas de inocência. Não são provas de culpa, mas não são provas de inocência. Arquivamento de inquérito significa que nós não conseguimos demonstrar o fato. Absolvição só é prova de inocência quando o juiz diz o fato não aconteceu. Ou quando o juiz diz o seguinte, o réu não é o autor do crime. Porque no nosso sistema, o que vale é a dúvida favorece o réu. Então, essa absolvição também pode ser uma situação de dúvida. Bom, em regra, o autor do crime tem um perfil de bom cidadão. Né? Aqui alguns exemplos. E como isso influencia nas sentenças. Também peguei só o caso de São Paulo, tá? Com o perfil de bom cidadão, como isso acaba levando a absolvições. O réu manipulou a vagina da criança, a vítima disse. Ele enxugou minha perereca com a mão e sem toalha e ficou esfregando e perguntou se ela gostava. A sentença foi absolutória. Isso não é criminal, tá? Porque o juiz entendeu que a avaliação não foi conclusiva. Processo 2, 13 anos a vítima. Ela disse que teve conjunção carnal. Disse na delegacia e disse em juízo. Absolvição, que o laudo sexológico foi negativo porque tinha conflitos familiares. Sentença 3. O réu praticou atos libidinosos com 2 enteadas. Laudo negativo. O juiz absolveu porque as vítimas dormiam no mesmo quarto que uma testemunha não presenciou. São 3 exemplos de sentença absolutória em que as vítimas confirmaram os fatos perante o juiz. E eu encerro com uma reflexão que é a seguinte. Qual é o nosso papel? Enquanto sociedade, enquanto integrantes dos poderes, Ministério Público, Poder Judiciário, diante de uma notícia de abuso sexual. Não culpar ninguém, mas também não inocentar ninguém. Não demonizar ninguém de cara. E é o que a lei de alienação parental tem feito em muitos casos. Maria Clara Sotomayor. É mais sensato não copiar automaticamente as modas de outros países, sobretudo teorias, como a síndrome da alienação parental, que já produziram efeitos perversos e já foram rejeitadas nos países em que foram criados. Então, meu pedido de hoje é para reflexão. Obrigada. Bem, dando prosseguimento, com a palavra agora a doutora Beatriz Marinho, psicóloga perita do Ministério Público do Rio de Janeiro, integrante do Grupo de Apoio Técnico Especializado da instituição, é mestra em Direito Civil pela Gama Filho, mestra e doutora em Psicologia Clínica pela PUC e docente de Psicologia Aplicada ao Direito da Universidade Estácio de Sá. Com o tema Paz em Paz, nova proposta para velhos problemas. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer a Sandra e toda a organização pelo convite de estar aqui apresentando um pouquinho para vocês essa proposta que o MP vem trazendo na forma de tratar dos casos onde há uma suposta alienação parental. Inicialmente, foi até... Bom, acho que posso começar. Por coincidência, eu gosto muito dessa definição de alienação parental, que é o que ela significa para mim. Eu discordo um pouco da doutora Valéria, quando ela fala como um mito, algo que realmente inexiste. Eu acho que a síndrome inexiste, acho que muitas vezes, eu vou falar aí, vocês vão ver daqui a pouco, muitas vezes há uma banalização
e tudo acaba sendo taxado de alienação parental quando não é. Mas, assim, na experiência que eu tenho no MP, infelizmente, eu vejo muitos casos em que há, sim, essa maldade discreta, disfarçada de amor e cuidados parentais, na qual o genitor alienador esquece que sua principal função em relação ao outro genitor é respeitar e promover o relacionamento dele com o filho, incentivando a convivência entre os dois. E aí, lógico, nem sempre eu estou falando de situação onde há denúncia de abuso. Na maior parte da alienação parental isso nem acontece. Né? Mas não é o caso aqui, podia citar diversas situações em que há, inclusive pelo pai, eu estou até com um caso agora que é o pai, o principal alienador, que a gente está tentando contornar no Pais em Paz mesmo, que, de alguma forma, tenta minar a relação do outro com a criança. Agora, isso não necessariamente casais separados, às vezes até durante o casamento ocorre. Só que para a justiça só vai aparecer depois do fim, né? Porque enquanto os casais estão juntos, nenhum entra na justiça contra o outro em geral. Mas se a gente for investigar, às vezes durante a relação do casamento já acontecia isso. Mas o que preocupa a mim e a outros promotores mais ligados ao tema é a banalização da alienação. Assim, a gente não discute a existência da alienação, casos concretos em que isso existe, a necessidade de combater isso também, mas nos preocupa, sim, a banalização disso. Achar que também tudo e qualquer coisa a gente bota o rótulo de alienação. Tem que ter um critério para separar joio do trigo. Então, aí estão algumas das preocupações que eu, pessoalmente, e alguns promotores muito queridos têm em relação a esse tema. Por exemplo, que a alienação sirva para encobrir situações de abandono afetivo, que eu chamo de autoalienação parental. Tem casos em que, vamos supor, o pai abandona, né, deixa a mãe sozinha com os filhos, não paga alimento, não nada, e aí, quando ela vai questionar qualquer coisa, ele, para se defender, em vez de dizer que ele que abandonou, ele diz que ela que evitou a convivência, ela não deixava conviver. Então, usa a alienação como uma defesa do abandono afetivo que ele mesmo fez. Foi o pai que abandonou. Então, a gente tem que conseguir ter sensibilidade para discernir uma coisa da outra. Outra coisa é desconsiderar quando existem, de fato, razões para a repulsa das crianças ou receio do suposto alienador. Nesses casos, lógico que a SAP não se aplica. E aí, esse razões para receio pode ser até que não seja referente a ela própria, pode ser que não tenha a ver com a relação do genitor com ela, mas pode ser como, por exemplo, no vídeo que a doutora trouxe, né? Uma criança que presencia a mãe sendo agredida pelo pai comumente vai desenvolver naturalmente rejeição contra esse pai. E aí, se ela não quiser ver, se ela tiver um monte de... A mãe não precisa ter feito nada por isso. Foi o próprio pai que minou a sua imagem. Então, a gente tem que ter também cuidado para avaliar que razões são essas. O que eu concordo com ela quando ela diz que a gente tem que ver quais são os fundamentos dessa rejeição. Por que a criança não quer ir ver o pai, não quer estar com ele? Outra coisa é invalidar a palavra da criança abusada sexualmente ou da mãe protetora. É uma coisa que realmente preocupa. Se você usa a alienação sempre como defesa do abuso sexual, e sempre aparece, toda vez que tem acusação de abuso sexual, a defesa vai ser alienação parental. Algumas vezes é verdade do abusador, que o abuso aconteceu, outras vezes é verdade que foi inventado. E outras vezes não é verdade nenhuma coisa nem a outra. Porque tem situações em que nem a criança foi abusada e nem é alienação. Então, nem tem que ser uma coisa ou a outra. São tantas as possibilidades, e tão vastas né, são vários tons de cinza, são vários tons de todas as cores, que você tem que ter muito cuidado para afirmar que existe, que não existe, que tem isso, que tem aquilo, porque tudo tem, tudo existe, todas as possibilidades estão no mundo, e por isso que a gente não pode ir com nada pré-definido e pré-julgado quando vai ver um caso. Isso é um cuidado que eu tenho muito. Outra coisa é confundir inexistência ou não prova do abuso sexual com falsa acusação do abuso sexual. É totalmente diferente. Às vezes, como eu disse, não teve abuso sexual. Você consegue até perceber que inexistiu aquilo. Mas não quer dizer que a pessoa que denunciou com vontade de alienar. Ela pode ter denunciado porque, de fato, acreditava no abuso. Tinha razões para acreditar. E se ela tinha razões para acreditar, tinha sentido. Se você, no lugar dela, talvez também acreditasse e fizesse a denúncia, eu não vejo isso como alienação parental. É uma atitude protetiva. E, no caso de ter uma atitude protetiva, a gente pode, eu acho que é tranquilo dizer, eu já disse isso em alguns laudos, não vejo abuso e também não há alienação. Porque a pessoa pode fazer denúncia sem estar querendo alienar, por outras razões.
porque acredita, porque quer proteger. E outra coisa, os laudos dos assistentes técnicos que criam alienação inexistente promovendo um conflito. Isso é uma outra questão, né? Toda vez que tem disputa, vão botar assistente técnico no meio. É muito comum, tanto o laudo de abuso quanto um laudo de alienação vir desses assistentes técnicos, que são psicólogos, são profissionais que são contratados e pagos por uma parte e só têm acesso àquela verdade, àquela meia-verdade. Não tem o contexto todo, não tem todas as peças do quebra-cabeça. Então, não tem como montar o cenário. E esses laudos que afirmam abuso e afirmam alienação vindo de um assistente técnico, para mim, são verdadeiros problemas na justiça, porque eles criam um tumulto na família e falsas verdades, inclusive jurídicas, que realmente tem que preocupar. Então, esses são os riscos que me preocupam. Não é o fato de haver ou não haver alienação, de ser bem ou mal usada, tem casos que vão ser prejudicados, outros que vão ser muito beneficiados e tudo, mas o cuidado na banalização mesmo, na separação do joio do trigo. E aí, num desses casos, teve uma das pessoas que eu atendi, que me deixou com uma pergunta. Última vez que eu a vi, ela me perguntou, ela também é psicóloga, ela falou para mim assim, que essas coisas do vínculo afetivo não têm que ser trabalhadas no meio jurídico. Isso ela trabalha no consultório dela. Isso não é caso de justiça. E ela saiu, me deixou com isso, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas será que a justiça não é mesmo o lugar para trabalhar vínculo afetivo? Não tem meio da gente atuar nessa forma? E aí isso coincidiu com, mais ou menos um pouco depois, surgiu uma recomendação do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, foi a recomendação número 32 de 2016, onde ele dispõe sobre a alienação parental, assim, como que o Ministério Público brasileiro deve atuar em relação à alienação parental. A ideia era que houvesse uma certa uniformização, uma padronização, que a gente conseguisse conversar e todo mundo falar a mesma língua, porque se percebia que cada Ministério Público, eu acho que até hoje é um pouco assim, né, atua de um jeito, pensa de uma forma, age de uma maneira. E aí, por conta dessa recomendação, o CAUCível, vou falar um pouquinho antes, o CAUCível, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Família, né, Promotorias de Justiça Civil todas, inclusive de família, começou a tentar pesquisar entre os promotores de família como que eles atuavam em relação à alienação parental. E eu lembro que eles me levaram para fazer palestras, né, reuniões com os grupos de promotores e explicar, e para saber mesmo como que cada um atuava, buscando essa padronização. Na época era a doutora Luciana Direito e a doutora Cristiane Bernstein, que estavam diante do CAUCível. E, nesses encontros com os promotores, eu me surpreendia, porque, às vezes, a gente perguntava assim, como que vocês atuam nos casos de alienação da sua promotoria? E alguns promotores viraram para a gente e disseram, não tem caso de alienação na minha promotoria, eu não tenho caso disso. E aí uma olhava para o outro e falava assim, não tem caso de alienação na sua promotoria, na comarca do Rio de Janeiro? Nossa, que promotoria é essa que não tem ninguém que prometa, nem que acuse, nem nada de alienação? Aí a gente começava a explicar o que era alienação, aí a gente falava, tem o caso do fulaninho, tem aquele caso assim, tem aquele outro. Aí as pessoas iam encaixando a cara com o nome e viam o que era, de fato, a alienação e começavam a entender. E, nessa mesma época, então, a doutora Roberta da Silva Dumagego, que era uma promotora, na época ela era da vara de família, da promotoria de família de Duque de Caxias, ela também, preocupada com o tempo, começou a pensar em como que podia, porque ela tem uma posição, a gente concorda em muita coisa, e a divergência é a seguinte, que é uma divergência concordante, porque eu entendo e concordo com o que ela pensa, só que ela acha que a guarda compartilhada nunca devia ser regra. Nunca deveria ser imposta, porque o juiz impõe e não resolve nada. E é verdade. Embora eu acho que a guarda compartilhada seja uma matéria de defesa, enfim, não é esse o tema. Mas a gente, conversando em como que podia fazer para que efetivasse as decisões judiciais, os pareceres do Ministério Público, falou, tá bom, a gente decide em audiência, tudo lindo, mas nada se efetiva, a gente não consegue concretizar. A gente junto ela teve a ideia do Paz em Paz, que foi um projeto lançado lá, e que aí, quando a doutora Luciana no CAUCível estava fazendo essa pesquisa e teve contato com ela, resolveu achar interessante
e comprou a ideia também e resolveu institucionalizar. Quer dizer, em vez de ser só da promotoria da doutora Roberta, lá em Duque de Caxias, passou a ser de todo o Calcível, foi em 2016 isso. E a ideia era que se fizesse atendimentos semanais, individuais ou em conjunto, utilizando técnicas de mediação, terapia familiar sistêmica e outros recursos psicológicos, com o objetivo de, em 90 dias, obter uma solução criada por eles para aquele conflito. Não é uma terapia, não. Está longe de ser, porque ali a gente não vai resolver problemas emocionais de um, de outro, do sistema. A gente tem um objetivo bem objetivo mesmo, bem direcionado, é resolver o conflito familiar, é a convivência. A gente quer possibilitar uma ampliação da convivência de forma saudável, segura e tranquila para todas as partes. Então, às vezes, chegavam casos que os promotores julgavam ser alienação, e quando a gente já vê, nem era. Porque assim, eu percebo que tem casos que têm efeitos de alienação, sem de fato ser. Alienação que eu chamo é quando tem o desejo, a intenção de ilhar o outro, isolar o outro da vida do filho. Às vezes isso acontece por efeito, mas não por intenção. Por exemplo, a mãe que não deixava o filho ir sozinho porque o filho já estava com 4 anos, mas ele ainda mamava no peito. E mamava várias vezes por dia. Então, ela tinha que ir junto, porque o pediatra tinha dito para ela que era importante ele mamar no peito. Só que ele tinha dado esse atestado quando ele tinha 8 meses. E agora ela vai fazer 4 anos. Mas a dificuldade não era nada com o pai. Era visivelmente da relação dela com o filho, que tinha uma dificuldade de deixar ele crescer, deixar de ser aquele bebê da mamãe. Então, tinha algo ali para ser trabalhado muito antes de chegar na relação com o pai. E que poderia, e resolveu, calmamente. Eu vou passar rápido por causa da hora, mas, enfim, a ideia, então, é chegar nesse acordo, e, se o acordo não for possível, entregar pelo menos um parecer, dando uma visão melhor do sistema familiar, dos limites e possibilidades da criança, porque a preocupação da doutora Roberta, eu vou até passar o passo a passo, gente, quem quiser se interessar mais como depois eu passo, porque eu estou com 5 minutos. Mas a preocupação dela era, tá bom, ele não chegou no acordo, mas o que eu posso forçar? O que aquela criança suporta? Eu posso obrigar ela a ir, porque tinha decisões no projeto do Paz em Paz, do primeiro ano, foram 6 casos que ela me mandou, 5 deles a gente conseguiu acordos lindos para ampliação da convivência, 4 deles com aumento do diálogo entre as partes. E esse ano, no NATEM, que é o novo órgão do Ministério Público, Núcleo de Apoio Técnico Especializado Multidisciplinar do Ministério Público, são 9 casos, sendo 3 ainda em andamento, e dos 6 já concluídos, 3 tiveram acordo, e dos 3 que não tiveram, um não teve porque as partes não quiseram. É um projeto voluntário, as partes só ficam se quiserem. Então, se as partes não aderirem, não tem como ter acordo. E um deles, houve um impedimento judicial, por causa de um suposto abuso, que o juiz impediu o contato. E aí, se está impedido o contato, não tem como fazer acordo sobre convivência. Então, também foi impedido por isso. Mas eu tenho notado que, nesses casos, teve aumento do diálogo entre as partes, teve algumas coisas, assim, às vezes, a insegurança, porque teve uma relação de violência quando era casada, e porque a pessoa era alcoólatra. Então, a pessoa já está sem bebê, já tem 3 anos, mas ela tem medo de deixar o filho. Então, tem que readquirir aquela confiança naquela pessoa, isso tem que ser trabalhado. Ou é a criança que tem problemas, a gente acha que é a mãe, mas não. Ela não é por causa do pai, é porque teve um caso que o avô morreu na casa do pai, e ela era muito ligada ao avô, não queria voltar lá, porque era muito sofrido voltar no ambiente que ela viveu com o avô, era um luto mal resolvido. Então, ela concordou super em ver o pai fora da casa, mas até descobrir que era isso, porque ela não dizia que era esse o impedimento. Então, cada caso é um caso e vai ser visto de forma bem individual, pena que não dá para passar aqui o passo a passo com vocês. Mas, enfim, o resultado tem sido um aumento do diálogo, protagonismo das partes na solução, porque eles vão dizer como que vai ser essa convivência, em que medida, como que a criança vai para lá e para cá, respeitando peculiaridades de cada sistema familiar, põe fim aos conflitos que estavam gerando ou poderiam gerar alienação. Muitos ainda nem estavam gerando, poderiam gerar. Isso aí são mensagens que as partes me mandaram e que muito me gratificam depois dos encontros. Que Deus abençoe a senhora, estamos muito felizes pela felicidade que não cabe no peito. Essa noite foi mais uma noite que demoramos a dormir, mas dessa vez foi um choro de felicidade, porque tinham se reaproximado dos filhos das crianças. Foi tudo maravilhoso. Eles ainda quiseram ir lá em casa. Na hora de ir embora, pediram para ficar mais um pouco. Nunca passei um dia tão feliz. Não sei como lhe agradecer. Você sempre está em minhas orações. Eu só tenho a agradecer a Deus e a você por nos ajudar.
E o outro, obrigada, até os adultos se entenderam. Conversamos na saída, foi bem legal, Deus te abençoe. Essas mensagens, fora assim, Natal, Páscoa, que às vezes me mandam também, que eu acho muito interessante. E, para encerrar, eu vou citar o Eduardo, porque ele postou essa semana ele fez um post no Face que eu acho que tem tudo a ver com Paz e Paz, que eu tenho que ler. Não vou ler o post todo, que é longo, mas só o finalzinho, que ele fala assim: não tenho dúvidas o quanto a psicologia e a psicanálise poderiam contribuir em searas até então inexploradas por aquilo que preguiçosamente chamamos de psicologia jurídica. Canso em dizer que esse território fronteiriço ao direito possui uma riqueza extraordinária, porém ainda desconhecida. Então, a resposta é sim, eu acho que é um lugar para trabalhar vínculos também. E tem sido muito interessante esse trabalho do Paz em Paz, uma oportunidade assim que eu agradeço a doutora Roberta sempre, e as coordenadoras do CAL também, porque é ao contrário dos outros, que a gente faz um laudo, e muitas vezes não sabe nem o que aconteceu daquele laudo, não tem domínio do resultado. Esse a gente vê os frutos do trabalho e é muito gratificante. É muito legal a gente fazer a família se reaproximar e se entender. Então, é isso que eu queria falar. Muito bem. Então, agora, nós ouviremos o doutor Eduardo Brandão, psicólogo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, psicanalista e supervisor clínico, mestre em psicologia clínica pela PUC, doutor em teoria psicanalítica pelo UFRJ e pós-doutorando do programa de pós-graduação em psicanálise, saúde e sociedade pela UVA, professor do curso de pós-graduação em psicologia jurídica pelo CAM e professor da EMERGE. Com a palavra, nosso colega Eduardo. Boa tarde. Bom, agradeço o convite, especialmente a Sandra. Agradeço a citação da Beatriz. Bom, eu teria muito a falar sobre alienação parental e expor alguns problemas, mas o objetivo da minha fala será inserir a discussão no contexto da Lei 13.431, que inclui, sabemos já muito bem, no escaninho da alienação parental, no escaninho da violência psicológica, ao lado de outros tipos de violência, o abuso sexual, por exemplo, diante dos quais a suposta vítima e também testemunha seria encaminhada ao procedimento de escuta especializada e depoimento especial. Muito bem. Existem problemas graves que eu vou procurar expor de forma breve e objetiva.